Olá, o Momento Espírita tem o prazer de receber hoje o senhor Nestor Mazotti, que é presidente da Federação Espírita Brasileira e secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Hoje nós vamos conversar com ele sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho Espírita Internacional. Seja bem-vindo, senhor Nestor, ao nosso programa. Muito obrigado, Ana. Para iniciarmos a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a importância do Conselho Espírita Internacional para o movimento espírita no mundo. Olha, Ana, naturalmente todos aqueles que têm possibilidade de conhecer a doutrina espírita e sentem a importância dela em nossa existência, traz naturalmente o propósito de ajudar na sua divulgação. Procura ver a melhor maneira de colocar a doutrina espírita ao alcance e, acima de tudo, a serviço de todas as pessoas. Nós temos um trabalho aqui no Brasil que vem crescendo gradativamente desde o final do século XIX. E é natural que alguns outros países também esse trabalho de difusão da doutrina espírita vem crescendo gradativamente. Em razão disto, houve a iniciativa de companheiros tanto da América do Norte como da Europa, no ano de 1990, no sentido de que procurasse organizar uma instituição que reunisse os companheiros que estão voltados à difusão da doutrina espírita no mundo todo, para, através da troca de informações, a permuta de experiências, a ajuda recíproca, haja melhores possibilidades de ajudar nessa difusão voltada ao conhecimento da doutrina espírita. Em decorrência disso, por essa iniciativa, vários companheiros e vários representantes de instituições de vários países começaram a dialogar, buscar entendimento, e em novembro de 1992 foi fundado o Conselho Espírita Internacional, exatamente com esse objetivo. Essa não é a primeira iniciativa com esse mesmo perfil, né, que tenta unificar os núcleos espíritas, né? Já houve movimentos com esse sentido, né? Desde do surgimento da doutrina espírita, em 1857, mesmo depois do trabalho de Kardec, que desencarnou em 1869, ocorreram várias iniciativas, tanto da realização de congressos espíritas mundiais, como também de alguma instituição voltada a esse esforço de união. Mas essas tentativas acabaram não alcançando um resultado muito positivo, mesmo porque no século passado nós tivemos uma série de problemas internacionais graves, principalmente envolvendo a Europa, com 2 guerras mundiais. Então ocorreu agora uma condição em que os companheiros espíritas mostraram interesse de trabalhar melhor e mais objetivamente para com essa busca de difusão da doutrina espírita. E no caso, a estruturação do Conselho Espírita Internacional, agora já baseada em algumas experiências, parece que apresenta uma possibilidade mais adequada de um crescimento, mesmo porque essa estrutura é baseada no princípio de colaboração recíproca. São instituições de vários países que representam o movimento espírita de vários países, que se reúnem, que se aglutinam, que trocam informações, trocam experiências, numa total posição de igualdade. E uma igualdade que representa, acima de tudo, o processo da ajuda recíproca, não outro objetivo que não seja o apoio recíproco, a ajuda recíproca, voltada à difusão da doutrina espírita. E, assim, qual o balanço que o senhor faria, né, para esses 10 anos, né? Esse ano o Conselho completou 10 anos, né, de existência, assim. Que balanço o senhor faria em relação à difusão da doutrina espírita? Nós notamos que no momento em que as pessoas, os companheiros de vários países começam a reunir e trocar informações e experiências, o trabalho vai crescendo gradativamente. Nós começamos em 1992 com representação de 9 países. Eram 5 países da Europa e 4 países da América. Da Europa, em 1992, começaram a integrar o Conselho Federativo Nacional e entram como membros fundadores, naturalmente, a França, a Inglaterra, a Itália, Portugal e Espanha.
E na época que da América, perdão, nós tivemos a representação da Argentina, do Brasil, da Guatemala e também dos Estados Unidos. Hoje nós estamos contando com a presença de 22 países, que envolve tanto a Europa, a América, temos também países da África e também da Ásia, que começam a ter o interesse de conhecer melhor esta atividade voltada à difusão da doutrina espírita. Uhum. Como é que o senhor definiria o perfil do movimento espírita nesses países? Assim, há diferenças entre o movimento espírita na Europa, na América do Norte, na Ásia, na África? O senhor percebe alguma diferença? Allan Kardec já nos informava, na sua época, que o espiritismo é uma questão de fundo, dizia ele. Fundo no sentido de que a mensagem é única, é clara, é abrangente e, naturalmente, no processo de divulgação, há que se considerar sempre a cultura, características, possibilidades que cada país apresenta. O Conselho Espírita Internacional, nesse período, vem trabalhando nesse sentido. De unificação? De unificação no sentido de unir as pessoas. Quando se fala unificação, não tem aquela ideia da padronização. Uhum. Não há ideia, vamos dizer assim, de querer engessar uma atividade voltada a um padrão único. O que se busca, acima de tudo, é a união. Usa-se mais a palavra união, porque a união subentende que há um respeito à característica própria de cada um, ao respeito à autonomia, à individualidade, à iniciativa, não só de cada pessoa, como de cada instituição, de cada representação. E através desta união, em que se informa, se troca informações, onde as pessoas passam experiências no processo de divulgação da doutrina, é natural que se aproveite trabalhos realizados num local e em outro, naturalmente sofrendo o processo de adaptação à realidade de cada um. A difusão da doutrina espírita, nós entendemos que tem um interesse para a humanidade inteira. Isto por quê? Porque, na essência, ela traz uma mudança de conceito em quase tudo aquilo que nós estamos habituados a ver. A doutrina espírita, por exemplo, fala a respeito de Deus, mas não é o Deus totêmico, não é o Deus também dentro de uma figura marcada de uma justiça excessivamente severa. Para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas há uma revolução, a nosso ver, revolução no bom sentido, maior ainda, é na conceituação de homem. Quando nós analisamos o conceito do homem com a doutrina espírita, nós vemos que é uma mudança grande e natural de posição e de comportamento dos homens. Por quê? Porque o materialista, ele quando fala no homem, ele fala no homem que nasce, vive, morre e desaparece. Nada fica. É a ideia da matéria, pura e simplesmente. A conceituação espiritualista que tem sido apresentada por muitas outras religiões traz a ideia de que o homem nasce, vive, morre e sobra uma alma que vai assumir as consequências do bem ou do mal que essa pessoa fez numa única existência. A doutrina espírita muda esse conceito do homem. Mostra que nós não somos um corpo que tem uma alma, mas nós somos um espírito imortal revestido de um corpo temporariamente. Isso significa o quê? Significa que nós já existíamos antes de nascer e vamos continuar a existir depois da morte física, carregando conosco os valores que nós conquistamos pela experiência diária, pelo conhecimento adquirido, pelas virtudes que porventura tenhamos, inclusive os defeitos que nos vai reclamar correção através do tempo. E mostra que todo esse processo de múltiplas reencarnações tem um objetivo, tem um sentido, que é aprimoramento nosso, que a lei de progresso é uma lei que emana de Deus e que nós estamos submetidos a ela e vamos crescendo gradativamente e, mais do que isso, conscientemente.
porque é a maneira pela qual o progresso no que diz respeito a nós como espíritos imortais estamos em condições de realizar. Olha, essa ideia toda, essa visão toda que a doutrina espírita oferece ao homem é para os homens de uma forma geral, da humanidade inteira. Não está restrito a um determinado país, nem local, nem casa, e muito menos classe. É uma questão geral. Todo esforço, portanto, que o Conselho Espírita Internacional procura realizar é no sentido de concentrar essa ideia mais clara do que é a doutrina espírita. Uma das questões que, sem dúvida, apresenta para nós como um desafio é tornar a doutrina espírita melhor conhecida. Há muitas pessoas que chamam de espiritismo que não é espiritismo. Dão uma interpretação falsa com o nome de espírita. E o que nós estamos procurando, através do Conselho Espírita Internacional, tornar bastante claro ao mundo inteiro, e nisto não há preocupação de converter a quem quer que seja, mas de esclarecer a todos o que é, a bem da verdade, a doutrina espírita, está vinculado a uma campanha que nós chamamos de campanha de divulgação do Espiritismo, que tem um folheto básico que diz "Conheço o Espiritismo". E nesse folheto já se chama atenção: Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus, guia e modelo. Allan Kardec, a base fundamental. Por esse caminho, nós vamos realmente conhecer a doutrina espírita. E esse folheto tem várias línguas? Tem esse folheto, ele começou praticamente sendo estudado aqui no Brasil, foi analisado também por vários companheiros de outros países, e hoje praticamente ele está vertido para 14 idiomas, que facilita o conhecimento de todas as pessoas quanto ao que é essencial à doutrina espírita, né? É lógico que não pretendemos que, lendo o folheto, a pessoa conheça totalmente o espiritismo, não é bem isso. Mas que tenha aquelas noções básicas, fundamentais, para que a pessoa possa dizer, bom, então a doutrina espírita tem essa ou aquela característica. Basicamente, procura esse folheto destacar que espiritismo, ou doutrina espírita, que é a mesma coisa, é exatamente a doutrina revelada pelos espíritos superiores, contida nas obras básicas de Allan Kardec, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que compõem esses 5 livros básicos. Estudando isso, sim, nós temos condições de realmente conhecer a doutrina espírita. Fora isso, há muitas informações que não conferem com a realidade da mensagem espírita. O Brasil é o maior país do movimento espírita, né? Internacional. Sem dúvida. Depois do Brasil, qual o maior movimento espírita no mundo? Qual que estaria mais próximo a palavra pureza não é uma boa palavra, mas assim, que já tivesse dentro dos preceitos divulgados por Allan Kardec? Qual o país, depois do Brasil, que teria uma dimensão do movimento tão grande? Nós entendemos que a facilidade com que a doutrina espírita tem sido divulgada no Brasil e compreendida no Brasil está vinculado a uma característica do povo brasileiro, que é o vínculo com o cristianismo, e o cristianismo mais autêntico. Se nós fizermos até um estudo analítico da história, nós vamos verificar, e isto é a própria história que ensina nas nossas classes comuns, das escolas comuns, que o Brasil recebeu logo no seu começo, na vinda dos jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega, Anchieta e outros, uma mensagem bastante clara de revivescência do cristianismo primitivo. Porque enquanto em outros lugares havia uma divulgação, uma mensagem cristã muito distorcida pela violência, pelo constrangimento, esses missionários primeiros aqui do Brasil, como que resgataram, se esforçaram por resgatar a mensagem mais primitiva do cristianismo, colocando-a dentro da característica que o Evangelho realmente nos traz, de respeito, de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de perdão, de tolerância, e todos os valores que o Evangelho normalmente apresenta.
Nós vemos então o Brasil com muita possibilidade de compreensão e divulgação do cristianismo nos mais variados segmentos, tanto é que vários segmentos religiosos desenvolvem a ideia cristã dentro do seu enfoque, mas geralmente assentado, predominantemente pelo menos, na mensagem cristã mais primitiva. A doutrina espírita, dentro de como ela procura realmente ter Jesus como guia e modelo, ter o Evangelho como referência natural de expressão da lei de Deus para todos nós, tanto é que a mensagem de comportamento básica que a doutrina espírita nos traz é o fora da caridade não há salvação. Ou seja, o importante é que a pessoa faça o bem, viva as leis morais de amor que emana de Deus, e quanto ao mais, são questões no campo do próprio crescimento individual. Tanto é que é comum dizer que o espírita não está preocupado muitas vezes em converter as pessoas para o espiritismo. Ela tem interesse que as pessoas tenham uma visão melhor a respeito da vida e tenham, consequentemente, um comportamento mais adequado a essas leis que emanam de Deus. Agora, dentro da pergunta que você nos apresenta, o que nós constatamos é que nesses países onde há, sem dúvida, uma compreensão mais clara a respeito do cristianismo, começa a ter uma mais facilidade de compreensão da própria doutrina espírita. Nós temos uma boa atividade hoje na Europa, pelo trabalho de integração que até o Conselho vem ajudando a desenvolver. Vários países se encontram, analisam, verificam essa possibilidade de crescimento e vão crescendo, vão desenvolvendo melhor seus valores. Na América do Norte também, e alguns países também aqui da América do Sul já desenvolvem um trabalho maior no campo do conhecimento da doutrina espírita. O Brasil tem uma posição de liderança, o senhor classificaria assim, até pelo tamanho do movimento, pelo tamanho do país? Eu não diria de liderança, o que ele tem é uma experiência maior e que normalmente passa a ser oferecida e vivenciada por outros. No Brasil nós estamos com um número bastante grande de núcleos espíritas que procuram desenvolver o seu trabalho de atendimento às pessoas que o buscam, que desenvolve um trabalho de assistência também à sociedade e que procuram colocar a doutrina espírita de uma forma bastante clara a todas as pessoas. Isso representa experiências que vão sendo acumuladas. Junto a outros países que ainda não têm essa estrutura, não têm muita experiência nesse campo, é natural que esse trabalho comece a ser levado como referência, como possibilidade de implantação, naturalmente adaptada à realidade de cada um. Eu diria então que ele pode e tem procurado fazer isso, o movimento espírita brasileiro, pode e deve ajudar os outros companheiros, sem nenhuma preocupação de destaque, muito menos de liderança. Quais são as maiores dificuldades que o senhor, nesses 10 anos que o senhor participa do Conselho Espírita Internacional, quais são as maiores dificuldades na difusão da doutrina? Quais são os maiores impedimentos para a difusão da doutrina? A doutrina espírita é uma doutrina que reclama naturalmente um estudo. São livros e mais livros. Nós falamos agora há pouco em 5 livros, que são livros básicos de Allan Kardec. Mas além destes 5, nós podemos ainda dizer a respeito do que é o Espiritismo, que é um outro livro de Kardec, Obras Póstumas, um outro livro de Kardec, sem falar dos 12 volumes da Revista Espírita, ou da Revista Espírita, que Kardec escreveu e está disponibilizado aí para todos, que é um grande campo de análise, de conhecimento para todas as pessoas. Sobre o que ele escrevia nessas revistas? Ele fazia exatamente na Revista Espírita um trabalho de verificação, porque Kardec, quando teve o primeiro contato, os primeiros contatos com o fenômeno mediúnico, ele nem estava imaginando essa hipótese, ele começou a analisar o fenômeno mediúnico que ocorria através do quê? Através daquilo que na época chamava-se fenômeno das mesas girantes.
E que fenômeno ocorreu esse? Era um fenômeno que ocorria com a presença de algumas pessoas em torno de uma mesa pequena, e a mesa se movimentava, dava pancada. Quando falaram para Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, a respeito desta questão, e sendo ele um conhecedor do magnetismo, ele disse: não vejo problema nenhum que as mesas se movimentem, já que nós podemos também magnetizar pessoas, podemos magnetizar objetos. Mas quando disseram para ele: mas as mesas não só se movimentam, elas respondem, faça perguntas a ela e elas respondem. Ele disse: isso eu já não posso aceitar, salvo se me provarem que a mesa tem cérebro para raciocinar e nervos para sentir. Mas ele foi fazer uma visita a um local que havia uma reunião, e aí ele constatou que realmente fazia-se perguntas, as mesas respondiam, mas não eram as mesas que respondiam, as mesas eram um instrumento dos espíritos que a utilizavam para responder. Os espíritos, sim, os seres inteligentes. E Kardec começou a observar que, através daquele fenômeno, que muitos utilizavam de uma forma até um tanto leviana, ele achou que ali estava a resposta para muitas das questões humanas, muitos dos problemas a respeito do homem, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê das aparentes injustiças que enfrentamos. Ele começou a fazer perguntas sérias aos espíritos. E ele constatou um fenômeno interessante na época, porque ele diz: no momento em que eu comecei a fazer perguntas sérias, espíritos sérios vieram responder, e os levianos se afastaram. E outro fenômeno, quando ele começou a fazer perguntas sérias na reunião, homens sérios também vieram e se afastaram os homens levianos, que utilizavam o fenômeno mediúnico sem muita responsabilidade. E através dessas perguntas e respostas, ele foi gradativamente procurando compreender. Mas uma coisa ele tornou claro: que nada ele colocou nos livros básicos que fosse dele pessoalmente. Ele trabalhou com vários médiuns que recebiam vários espíritos, as respostas eram checadas por vários espíritos e vários médiuns, e ele fez questão de colocar que nessas obras, consideradas obras básicas, começando pelo Livro dos Espíritos, nada do que consta ali está em desacordo com o pensamento dos orientadores espirituais. Isso mostrou o cuidado, o critério que ele teve de realmente organizar uma doutrina que não era dele, mas dos espíritos que a revelaram, mas que ele desempenhou um trabalho extremamente importante, que foi organizar, codificar o processo todo, estabelecer uma sistemática adequada que facilite o conhecimento das pessoas. Por isso que nós procuramos sempre destacar que a doutrina espírita é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Então esse trabalho da codificação ele foi desenvolvendo gradativamente. E a revista Espírita ele registrava muitos fatos que ocorriam, que comunicavam, e permitia difundir a própria doutrina espírita. O Conselho tem como princípio interagir com outros movimentos religiosos do mundo? Nesse texto que nós falamos do Conheço o Espiritismo, quando fala de prática espírita, tem uma frase que diz o seguinte: o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Nós entendemos, com o conhecimento da doutrina espírita e evidenciando os ensinamentos do próprio Cristo, que todos aqueles que procurem seguir os ensinamentos básicos de Jesus, que representa na essência a mensagem das leis que emanam de Deus, devem ser reconhecidos por muitos se amarem. Isto é a mensagem básica.
Não é necessário que nós tenhamos um pensamento único e não se vai alcançar a ideia de um pensamento único. O que se busca, acima de tudo, é que nós aprendamos a conviver com companheiros, pessoas que têm formas diferentes de compreender a vida, mas que isso não deve jamais implicar em motivo de disputa, de discórdia, de desentendimento. Nós podemos e devemos conviver fraternalmente com todas as pessoas indistintamente, independentemente da sua maneira de compreender a vida. Senhor Nestor, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita e nós convidamos você para o nosso próximo programa.